Fala galera, estou trazendo para vocês nesse vídeo mais uma questão do Enem. De novo o assunto sobre eletrodinâmica, que é um assunto importantíssimo, né? Não canso de frisar isso. Essa questão ela vai envolver um circuito com 6 resistores, conforme está aí na figura, e um fusível, né? A pergunta da questão é a seguinte: essa questão é a questão que caiu em 2017 na prova azul, a questão 110, certo? Então, o que a questão ela quer saber é o seguinte: a questão ela quer saber qual é a DDP, qual é a diferença de potencial que tem que ter aqui na fonte do circuito, para que a corrente aqui que atravesse o fusível, né, tenha aqui 500 mA, que é o máximo de corrente que pode passar nesse fusível nessa questão, certo? O que é um fusível? Rapidinho, fusível é um dispositivo de segurança que limita aí a passagem de correntes muito altas, né? Se você passa uma corrente maior do que a corrente que o fusível pode suportar, esse fusível queima, né? Ele funde o material dele e aí o circuito abre, impedindo a passagem de corrente, né? E aí evitando uma série de problemas, certo? Então a questão ela quer saber a DDP para que a corrente que passe pelo fusível seja de 500 mA. 500 mA é a mesma coisa que 0,5 ampere. É só você dividir por 1000 para converter de miliampere para ampere, certo? Então vamos analisar o que acontece aqui. Eu vou chamar aqui o terminal A, aqui o terminal B, né? A é o positivo, B seria o negativo. Aqui ó, é o ponto A, aqui é o ponto B, certo? Então A é a entrada do circuito, B a saída aqui do circuito, ok? Como eu quero analisar o que acontece aqui embaixo, né, a partir da corrente que foi me dada no fusível, eu vou chamar esse ponto aqui de C e vou analisar o que acontece aqui nessa parte de baixo do circuito, certo? Então, para isso, eu vou redesenhar o circuito para ficar mais fácil da gente compreender. Então, vou colocar o ponto A como entrada, vou colocar ali o ponto B como saída, certo? E aí, obrigatoriamente, o ponto C tem que ficar aqui em algum lugar entre a entrada e a saída do circuito, né? Então, vamos começar aqui analisando o que acontece, né, de A para C. De A até C, eu tenho dois caminhos possíveis. Um que passa aqui pelo resistor de 120 e pelo fusível, e um outro que passa aqui pelo resistor de 60. Então, eu tenho que redesenhar aqui, mostrando esses dois caminhos. Eu gosto sempre de redesenhar, porque eu acho que fica mais fácil, né, para poder entender o que está acontecendo no circuito. E também para achar a resistência equivalente, fica mais, né, claro para a gente poder entender quem é que está em série e quem é que está em paralelo. Então, olha só, de A para C, como eu falei, tem dois caminhos possíveis. Um caminho, né, ele tem que passar obrigatoriamente pelo resistor de 120, né, vou colocar aqui em cima, esse resistor é o de 120 ohms, beleza? E em série com esse resistor de 120 ohms está aqui, né, o nosso fusível, beleza? Então vou colocar aqui, né, F aqui, né, para o fusível. Eu estou considerando esse fusível como sendo um fusível ideal, né, sem resistência, de modo que a resistência do fusível a gente pode ignorar e não atrapalha o circuito. Mas de A para C eu tenho um outro caminho que passa aqui pelo resistor de 60, né? Então eu vou representar assim, que eu acho que fica mais fácil, né, para a gente poder entender depois, né, como que a gente vai achar a resistência equivalente do circuito. Beleza? Então tem um caminho por cima, um caminho por baixo, ok? E aí falta representar o que acontece de C até B. De C até B eu tenho que passar por um resistor de 40, né? Então eu vou fazer a ligação aqui, né, do ponto C até o ponto B, ok? E aí nesse ramo aqui, né, de C para B, na parte de baixo ali, eu tenho que colocar mais um resistor, que é justamente o resistor de 40 ohms. Beleza? Tranquilo? Olha só o que está acontecendo aqui, galera. Preste atenção. Nessa parte de cima aqui, a corrente que passa pelo fusível é a mesma corrente que vai passar pelo de 120, ó. É um único caminho, a corrente não divide. Então eu já sei quanto que vale a corrente que passa, ó, nessa partezinha aqui de cima. É a corrente, né, do fusível, ok? É a corrente que vai passar no fusível. Eu já sei o valor dela. Agora eu preciso descobrir quanto
quanto que vale essa corrente que passa aqui embaixo. Eu vou colocar aqui, né, uma setinha indicando que também vem uma corrente aqui para baixo, que eu vou chamar de I', certo? O que acontece? Corrente e resistência, né, mantendo a DDP aí constante, e também considerando esses resistores ômicos, né, a corrente ela é inversamente proporcional à resistência, de maneira que eu posso garantir para você o seguinte: se aqui em cima eu tenho o dobro, né, da resistência daqui de baixo, melhor dizendo, se aqui embaixo eu tenho a metade da resistência daqui de cima, eu garanto para você que se a resistência é a metade, essa corrente que está aqui embaixo tem que ser o dobro, ok? Se essa corrente de cima vale 0,5 ampere, essa corrente de baixo tem que ser o dobro, né? O dobro de 0,5 é 1, ok? Beleza? E aí eu já descobri a corrente embaixo, já sei a corrente que está em cima, né? Eu preciso achar a corrente total que passa no circuito. Essas correntes, quando elas chegam aqui nesse ponto C, nesse nó C, elas se juntam para poder formar o que eu vou chamar aqui de corrente total, certo? E aí, né, a lei dos nós me garante o seguinte, que a corrente, né, que passa pelo fusível mais a corrente aqui, ó, que passa aqui nessa parte de baixo, tem que ser igual à corrente total do ramo, né, do circuito, melhor dizendo, né, dessa parte de baixo aqui do circuito, ok? Beleza? A soma das correntes que entram no nó é igual à corrente total que sai aí do nó, ok? Beleza? Tranquilo? Essa corrente que está aqui no fusível, eu sei quanto que vale, que é 0,5. Essa corrente que vem aqui para baixo, eu também já sei quanto que vale, é 1 ampere, certo? Então a corrente total vai ser a soma das duas aqui. Logo eu posso dizer que a corrente total do circuito aqui na parte de baixo, né, no que eu estou analisando, é de 1,5 ampere, beleza? Tranquilo? E aí o que eu preciso agora? Agora eu preciso calcular a DDP, ok? Eu preciso saber a DDP entre o ponto A e o ponto B, então eu vou chamar de UAB, ok? Certinho? A DDP entre os pontos A e B é a resistência equivalente, né, entre os pontos A e B, vezes a corrente total que passa aqui, né, entre os pontos A e B, ok? Então eu vou precisar achar aí a resistência equivalente para poder resolver a questão. Presta bastante atenção aqui no seguinte, né? Já vou abrir um parênteses aqui porque a gente vai precisar, né? Olha só o que eu tenho. Eu tenho duas resistências aqui em paralelo, uma de 120, né, em paralelo com uma de 60, e o resultado desse paralelo está em série com uma de 40, beleza? Então, primeiro eu vou achar o paralelo ali, da de 60 e da de 120. Resistência, né, em paralelo, se forem dois resistores, é dado aqui pela multiplicação, dividido pela soma, então vai ficar 120 vezes 60, né, sobre 120 mais 60, e o resultado desse paralelo está em série com uma de 40. Então, resistências em série é só a gente somar, beleza? Tranquilo? E isso multiplica a corrente total que passa aqui pelo ramo, que eu já sei que é de 1,5, beleza? Então, põe aí, né, 1,5 multiplicando, né? Vou botar a vírgula mais para cá para você ver que ela existe, beleza? Então, olha só o que vai acontecer. Nessa parte aqui de cima, eu tenho 120 vezes 60. Não vou multiplicar agora para poder simplificar. E aqui embaixo eu tenho 120 mais 60. Vai dar para mim aí 180, né? Eu já posso cortar esse zero aqui de cima com esse zero aqui de baixo. E o 6 e o 18 eu posso simplificar, né? Se eu dividir em cima e embaixo por 6, o que vai acontecer? Dividir 6 por 6 aqui em cima, né, é 1. 1 vezes 120 é o próprio 120. E 18 por 6 aqui embaixo, né, fica 3. Beleza? Então, eu estou simplificando isso aí. E aí, ó, eu posso somar aqui o 40, certinho, e aí multiplicar aqui pelo 1,5 para poder achar o resultado, né? Então, aqui é 120 dividido por 3, que é 40. 120 dividido por 3, 40, mais esse 40 que estava aqui. Então, essa resistência equivalente vai dar 80, e aí eu vou multiplicar por 1,5, que é a corrente, né? Aqui eu estou usando a lei de Ohm, né? Eu esqueci de mencionar.
E aí o resultado dessa multiplicação então vai me dar que a DDP entre os pontos A e B é 80 vezes 1,5, que vai dar aí para a gente 120 volts, beleza? Então essa aí, né, é a tensão elétrica, é a DDP que o circuito, né, tem que ter para que a corrente que passa pelo fusível seja de 0,5 ampere, ok? Então dá uma analisada aí. Esse resultado ele vai ser a opção D, certo? D de dado, beleza? Marca aí na prova azul, né? A resposta da questão 110 é a D. Tira um print aí do quadro, espero que você tenha compreendido, espero ter te ajudado, tá bom? Dá um like no vídeo para me ajudar e até a próxima. Valeu, galera!